Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma formação de ATPC da ADE, de São Roque, do Núcleo Pedagógico, da semana do dia 28 até o dia 1/4, né? Essa é a nossa semana de ATPC, semana B. Para hoje, nós temos um assunto que entendemos ser muito importante. Vamos iniciar um pequeno momento com esse assunto e prosseguiremos, então, daqui em diante. Então, sejam todos bem-vindos, vamos começar. Peraí, antes da gente começar, eu acho que precisam aparecer aqui, dar um oi, pelo menos, para a gente saber quem está aqui conosco neste dia. A Cris, PCNP de Química. Olá a todos, sejam bem-vindos e satisfação de estar novamente com vocês. E a Kátia, a analista sociocultural. Olá, gente, tudo bem? Então, vamos para mais uma semana aí de ATPC. Obrigada, Simone deu as boas-vindas. Eu vou seguir um pouquinho com vocês, vou tirar um pouquinho elas aqui, para a gente seguir sobre o PNLD, né? Como vocês bem sabem, o PNLD é o Programa Nacional do Livro Didático, Material Didático, né? Vocês têm recebido na escola, na unidade escolar, esses materiais que complementam aí, dão subsídio para as atividades, para a elaboração, para os projetos. E esse ano, né, na verdade, começou no final do ano passado e deu continuidade esse ano algumas alterações aí no PNLD. E é um material que está na unidade escolar, que é muito importante para a formação. Antes da gente entrar, né, sobre o que é realmente e algumas informações, eu vou passar um pouquinho sobre um vídeo que nós elencamos, falando sobre como que se dá o passo a passo do PNLD até o produto final, né, até chegar à unidade escolar. Então, vou rolar o vídeo e depois a gente volta para conversar mais um pouquinho. A fantástica história dos livros didáticos, dedicado a todos os estudantes e professores do Brasil. Todos os anos, cerca de 150 milhões de livros didáticos circulam por mais de 140 mil escolas brasileiras e vão parar nas mãos de 40 milhões de estudantes. E sabe quanto o Ministério da Educação investe para isso? Algo em torno de 1,9 bilhão de reais. Sem dúvida, uma história fantástica. Uma história que começou em 1937, quando foram iniciadas as ações voltadas para a política pública do livro. E foi em 1976 que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, passou a fazer parte do programa que hoje é um dos maiores do mundo. E você acha que é fácil produzir e distribuir 150 milhões de livros? Claro que não. Os livros percorrem um longo caminho até chegar às mãos das crianças, processo que demora cerca de 3 anos. São muitos passos. Quer ver? Tudo começa com a elaboração de um edital. MEC e FNDE divulgam as regras e as editoras inscrevem suas obras. Em seguida, uma equipe de especialistas avalia as obras inscritas e os livros aprovados entram no Guia do Livro Didático. Depois, professores escolhem no guia as obras que serão utilizadas pelos alunos da sua escola. O FNDE recebe os pedidos das escolas e negocia com cada editora. Chegou a hora de produzir os livros. É uma etapa demorada porque são milhões de livros. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, IPT,
recolhe amostras e avalia a qualidade do material. Os livros estão prontos e a distribuição é feita em parceria com os Correios. A última etapa é muito importante. Técnicos do FNDE visitam as secretarias de educação e escolas para saber se tudo ocorreu bem. Hoje, esse programa complexo se chama Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD, uma política pública robusta e duradoura, que garante aos estudantes das redes públicas de ensino o direito a uma educação de qualidade. Depois que os livros chegam às escolas, diretores e professores precisam conferir o material e entregá-lo aos alunos. E caso seja necessário, escolas da mesma região podem enviar livros umas às outras. Os cidadãos também podem participar e ser parceiros do programa, verificando se os livros já chegaram à escola e se tudo ocorreu bem. Caso notem alguma irregularidade, podem denunciar ao FNDE. Já a conservação do livro didático é papel dos estudantes e seus responsáveis. O livro pertence a todos e pode servir para mais de um aluno por anos seguidos. Pensa que acabou? Não. Essa história é fantástica porque não tem fim. A cada ano, mais de 150 milhões de livros são produzidos e começa tudo outra vez. Assim é o PNLD. Então, vocês viram, né? Como é trabalhoso, por isso que demoram aí alguns anos, né? O PNLD, ele tinha uma temporalidade aí de 3 em 3 anos e aumentou para 4 em 4 anos, mas a gente vai informando vocês ao longo da TPC. Então, quais são os objetivos da nossa ATPC dessa semana? É apresentar para vocês a proposta do PNLD e do novo ensino médio. Orientar sobre o uso do PNLD na unidade escolar. Então, num ano, assim, num momento de muita transformação, utilizar o PNLD como suporte informacional é muito útil. Para isso, a gente vai entrar realmente no que é o PNLD, afinal de contas. Então, o PNLD é um programa destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias. Anteriormente, né, nos primeiros anos do PNLD, a gente tinha somente as obras didáticas pedagógicas. Então, ao longo dos anos, foi evoluindo, o programa foi melhorando. No ano de 2020, nós já contamos com as obras literárias, né? A escolha de PNLD literário, que vai um exemplar para cada estudante. Então, os professores têm a possibilidade de trabalhar com um exemplar, com uma sala inteira, né? Do mesmo título. E entre outros materiais de apoio que nós temos aí nas unidades escolares para apoiar realmente a prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita. Então, todos os estudantes recebem esse material anualmente, né? Ele é recolhido no final de cada ano. Antes era triênio, agora é quadriênio. E, ao final de cada ano, essas obras são recolhidas para serem reutilizadas no ano seguinte. Então, é muito importante que a unidade escolar, no momento de distribuição dos livros didáticos, informe os alunos, né, essa conscientização sobre não estragar o material, né, para que ele realmente possa ser utilizado nos anos seguintes. A cada ano do PNLD é encaminhado uma quantidade baixa, mas só de reposição para as unidades escolares. Lembrando que são 4 anos de temporalidade do uso desse material. Então, ele é encaminhado para todas as instituições de educação básica e instituições de educação infantil comunitárias. Então, vai para todas as unidades escolares. O município e algumas instituições filantrópicas podem solicitar adesão. As nossas unidades estaduais automaticamente já têm esse convênio
com o governo federal, né, para distribuição e recebimento do PNLD. Então, para que veio aí? Quais os objetivos do PNLD? Aprimorar o processo de ensino e aprendizagem com a consequente melhoria da qualidade da educação. 2. Garantir o padrão de qualidade do material de apoio à prática educativa utilizado nas escolas públicas de educação básica. 3. Democratizar o acesso às fontes de informação e cultura. 4. Fomentar a leitura e o estímulo à atitude investigativa dos estudantes. 5. Apoiar a atualização, a autonomia, o desenvolvimento profissional do professor. E 6. Apoiar a implementação da BNCC. Então, vocês podem notar, né? Creio que todos vocês consigam analisar essa modificação que nós tivemos aí com relação ao PNLD. Antes, a gente tinha por componente curricular. Agora, foi alterado, as meninas vão contar um pouquinho mais para a gente adiante sobre essa modificação que o PNLD sofreu ao longo desses anos e para melhoria, e realmente está bem melhor, atende realmente as nossas necessidades das unidades escolares. E quais são as diretrizes do PNLD? 1. O respeito do pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas. 2. Respeito às diversidades sociais, culturais e regionais. 3. Respeito à autonomia pedagógica das instituições de ensino, né? Eles podem escolher qual que são os livros, qual é o livro que mais se adequa à realidade da sua unidade de ensino. Por isso, quando as editoras encaminham para vocês as obras que foram contempladas aí para concorrer à degustação aí de vocês do PNLD, vocês têm acesso a todas as obras, tanto de forma impressa quanto de forma digital, para poderem realmente manusear e verificar qual que é o material, o livro que mais se adequa à realidade da instituição de ensino. 4. O respeito à liberdade e o apreço à tolerância. 5. A garantia da isonomia, transparência e publicidade nos processos de aquisição das obras didáticas, pedagógicas e literárias. Então, a gente tem uma legislação que prevê todas essas diretrizes, né? Quais as editoras que podem ir, qual o tempo que a editora pode ir até a unidade escolar para ofertar esse material. Mas a escolha é realmente da unidade escolar. O edital. Processo de aquisição de obras didáticas, literárias e de recursos digitais destinados aos estudantes, professores e gestores das unidades escolares de ensino médio e de educação básica pública, do Distrito Federal, estadual, municipais e do Distrito Federal. Então, o PNLD, ele tem uma abrangência aí federal, mas com base na BNCC. E como que estão hoje, né? Eu falei um pouquinho sobre a questão dessa modificação. Antes era por componente curricular, agora não. Agora teve uma mudança. Ele inicia, então, nós tivemos no ano de 2021 a escolha das obras de projetos, né? Projeto de vida, que as meninas vão falar um pouquinho mais para frente. O objeto 2, que também já aconteceu essa escolha na unidade escolar, que foram obras por área do conhecimento e obras específicas. Esse material, ele pode ser escolhido por cada ano, né? Primeiro, segundo, terceiro. Lembrando que, nesse momento, a gente está tratando sobre a escolha do PNLD do ensino médio. Então, no próximo ano, aí nos próximos anos, na verdade, a gente ainda não recebemos os próximos cronogramas, mas para os próximos anos nós teremos aí a escolha do ensino fundamental 1 e 2, né? Então, nesse momento, somente ensino médio.
Tem uma previsão para a escolha do objeto 3, que é uma novidade também, bem bacana, que são obras de formação continuada. Vocês estão recebendo na unidade escolar as editoras que estão ofertando esse material para que vocês possam analisar com cuidado. Nós recebemos também no núcleo pedagógico algumas obras e está muito legal, vale a pena vocês sentarem com calma, analisar, para fazer uma escolha do material que realmente vá agregar conhecimento aí na unidade escolar e proporcione momentos de estudo. O objeto 4 também, né, posteriormente, que são os recursos digitais, e o objeto 5, que são obras literárias. Como eu disse, nós já tivemos alguns momentos em anos anteriores essa oportunidade de escolher obras literárias, e está previsto para 2023 essa escolha. Então, realmente, sentem com seus pares, conversem, dialoguem, manuseiem o material, aproveitem esse momento de retorno aí que vocês podem sentar, aproveitar o ATPC para um momento de estudo, para vocês escolherem um material que possa contribuir para a formação continuada e suporte pedagógico na sala de aula. A estrutura do projeto de vida, né? Então, nós temos projetos integradores de vida. O livro do estudante, ele tem impresso, então é encaminhado para a escola um livro por estudante. Tem um manual do professor impresso, aqueles que vocês recebem também, né? Como material de divulgação, vocês podem utilizar. E tem também um material digital do professor. Agora eu vou passar aqui para a Cris, que ela vai dar continuidade aqui com vocês. Então, voltando. Então, como a Kátia disse, o objeto 1, nós temos obras envolvendo projetos integradores e projetos de vida, né? Então, aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as obras de projetos integradores. Então, cada aluno ele vai receber 4 obras e cada obra envolve a área de conhecimento. Então, são as 4 áreas de conhecimento. Também, em cada obra, ela é constituída por 6 projetos, tá? Então, totalizando 24 projetos. E esses 24 projetos, eles até colocam, né, que poderão ser trabalhados nos 3 anos do ensino médio. Pode passar, por favor, Catinha? Tá. Então, em cada obra, ela é constituída por 6 projetos e tem uma obrigatoriedade que, dentre esses projetos, eles trabalharem 4 temas. Então, existem 4 temas que são obrigatórios. E quais são esses temas, né? É o STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharia, arte, matemática, protagonismo juvenil, mídia, educação, mediação de conflitos, e 2 temas são livres, tá? Então, cada obra, então dentro de cada área, nós temos esses 4 temas obrigatórios. Então, aí já ocorre uma integração entre as áreas, tá? Porque todas as áreas precisam abordar esses 4 temas, tá? E também nós temos, pode passar, por favor, Kátia? Nós temos, então, o que diz cada tema, tá? Eu não vou ler para vocês, mas quem tiver aí a curiosidade, só reforçando, então, o STEAM, né? O que ele envolve? Então, o principal aqui é estimular a criatividade do estudante para resolver problemas reais. Então, aqui é mais a questão da criatividade, situações reais e também a questão da articulação desses 5 campos. Só que a articulação
pautada no quê? Na aplicabilidade. Então, esses projetos, né, esse tema, ele envolve, então, esses 5 campos. Então, existe uma articulação entre eles, tá? Eles não são, por exemplo, a arte não é a arte, ela tem que estar dentro, por exemplo, aqui ele coloca muito o design, a arte contemporânea, e também aqui a questão das tecnologias digitais, tá? Então, existe essa intencionalidade. O tema 2 é o protagonismo. Então, ele fala tudo isso está na BNCC também, tá? Então, tudo tem a base, né? O direcionamento aí da BNCC, que ele fala das culturas juvenis, participação ativa do jovem, fala muito da perspectiva cidadã, né? Aqui envolve, de novo, a arte, a cultura, os jovens como agentes de transformação da sua própria realidade, e também o foco em solucionar problemas reais de sua escola e da sua comunidade. Então, o jovem ativo aí no processo de ensino-aprendizagem. O tema 3, pode passar, por favor, Kátia? Ele envolve, então, a mediação de conflitos. E aqui na mediação de conflitos juvenil, promove muita reflexão e ação, tá? Então, usa vários instrumentos, então sempre vão descobrindo novos, né? Para fazer justamente essa mediação, sempre tentar conciliar as diferenças, né? De forma não ingênua, então sempre com uma intencionalidade e sempre visando a cultura de paz, tá? Então, tem aí, se vocês observarem, em um dos projetos, tem que ter essa questão aí da mediação de conflitos. E o outro tema, que é a mídia educação. Então, aqui fala muito do letramento midiático, né? Onde o estudante ele vai produzir. Então, aqui é a questão da contemporaneidade. Então, sempre pensando em temas aí que fazem parte dos jovens, né? E onde que ele vai aprender aprendendo, né? Então, ele vai aprender com a mão na massa, aprender aí produzindo mídias, tá? Então, existe aí esse tema que fala sobre essa questão aí do letramento midiático. Pensando nesses 4 temas, é importante que vocês possam fazer essa análise do material, trazendo para a prática. Então, será que na formação geral básica eu consigo envolver esses temas? De que forma? Nos mapas, no aprofundamento, né? Nos aprofundamentos, ou nas eletivas. Então, é tentar conhecer o material, porque isso aparece em todas as áreas, e tentar trazer para a realidade da sala de aula. Será que tem alguma coisa ali, algum projeto que seja interessante para a minha realidade, para o meu contexto? Os projetos integradores, eles estão baseados também nas 10 competências gerais. Então, elas aparecem de forma intencional. Então, em todas as obras de projetos integradores que envolvem as editoras, então, elas devem aparecer. Aqui nós temos as 10 competências, então aqui tem a palavra-chave de cada uma delas. Então, a primeira é o conhecimento, a segunda, pensamento crítico, científico, crítico e criativo. Terceiro é repertório cultural. A quarta é comunicação. A quinta é cultura digital. A sexta envolve projeto de vida e trabalho. Sétima é argumentação. A oitava, autoconhecimento e autocuidado.
9ª, empatia e cooperação, e a 10ª, responsabilidade e cidadania. Então, aqui nós temos as palavras-chave de cada uma delas, e aqui nós temos também a competência 1 na íntegra. Todas aparecem dessa forma. Então, o que é importante ressaltar em cada competência? Que existem esses verbos que vão mobilizar o desenvolvimento aí cognitivo do estudante. Então, por exemplo, nós temos valorizar e utilizar. Então, valorizar e utilizar o quê, né? Os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. E para que ele vai mobilizar esse conhecimento, vai utilizar esse conhecimento? Para entender e explicar a realidade. E para que também? Para que possa construir o que? Uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, espera-se que, ao final da educação básica, o estudante ele tenha adquirido já essa competência. Então, ela será desenvolvida na educação básica, tá? Desde os anos iniciais até o 3º do médio. Pode passar, por favor? Próximo slide. Isso. Aí nós temos também, de forma intencional, os 4 temas e as competências envolvidas. Então, as 10 competências envolvendo os 4 temas, tá? Então, nós temos o primeiro, né, que é este, que envolve a competência 7, a 1 e a 2. Então, de forma intencional, elas aparecem. Protagonismo juvenil, então é a 7, é a 13 e a 8. Mídia e educação, 7, 4 e 5. E a mediação de conflitos, a 7, a 9 e a 10. Aí a gente pode perguntar por que a competência 6 não aparece aqui? Porque justamente tem uma obra que é projeto de vida, que vai aparecer, que é o projeto de vida, que é a competência 6 e trabalho, tá? Então, vai envolver somente lá, não somente lá, mas de forma intencional nessa obra. Aí, continuando, aí outra coisa que eu quero reforçar também, que a competência 7, ela aparece em todos os temas, né? Em todos os projetos vão aparecer de forma intencional a competência geral 7. E o que seria essa competência geral 7? Que é a argumentação. Pode passar, por favor, Kátia? Então, a competência 7, aí eu vou ler para vocês. O estudante, ele vai o quê? Argumentar, né? Então, ele não vai argumentar baseado no que ele sabe. Ele vai argumentar baseado o quê? Com conhecimento de dados, informações, fatos confiáveis, né? De fontes confiáveis. Então, exige aqui uma pesquisa, então, que ele consiga interpretar os artigos, então tem que ter o quê? Um embasamento, né? Em fontes confiáveis, aí ele consegue o quê? Formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões. E tudo isso, olha lá, para que eles possam, né, que respeitem e promovam direitos humanos, consciência socioambiental e consumo responsável. Então, ele vai se posicionar de forma ética, e isso visando o quê? A relação e cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, sempre aparece o cuidado de si. Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que cuidar também do outro e também de todo, aqui no caso, né, a visão de mundo, então, do planeta. Outra coisa que é importante, por que ela aparece em todas, né? Então, houve até um estudo onde
essa competência 7, ela não estava de forma então, ela não estava totalmente... A defasagem aqui é muito grande. Os jovens, eles não estão desenvolvendo isso na formação geral básica. Então, é por isso que, de forma intencional, ela aparece nos 4 temas, tá? E justamente para reforçar. E isso também dá para a gente reforçar nas nossas aulas, né? Então, é importante ter essa competência aí em mente, que ela precisa ser desenvolvida. Então, sempre que conseguir trabalhar, né, onde ele consiga, a partir de um texto, a partir dele consiga se posicionar e defender aí ideias, tá? Pode passar, por favor, Kátia? Então, agora eu passo a palavra para a Simone, que ela vai apresentar aí o objeto 1 e 2, né? Vai continuar. Obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada até agora pelas informações, né? Pelas informações muito importantes para o estudo do material, realmente, uma curadoria desse material. E aí nós vamos continuar, então, vamos apresentar o objeto 1, que trata de obras de projetos de vida, né? As obras relacionadas, né, as obras que tratam de projetos de vida, elas são compostas de 3 dimensões, né? Então, essas 3 dimensões são o autoconhecimento, como vocês estão vendo aí, a expansão e exploração e o planejamento. No autoconhecimento está o objetivo, né? Qual é o objetivo do trabalho? O que é importante ressaltar que o material nos traz sobre o autoconhecimento? É a descoberta de aspirações, interesses, potenciais e desafios pessoais. A Cris chegou a falar um pouquinho sobre isso, né? Que também a gente vê um pouco no material apresentado pela Cris. Um encontro, né? Um entendimento, um conhecimento de si, um encontro consigo, com ênfase na dimensão pessoal. Então, esse momento é do autoconhecimento mesmo, é o reconhecer-se, né? Essa a ideia, é isso que o material apresenta sobre o autoconhecimento, esta primeira dimensão. Aí nós temos também a próxima dimensão, que é a expansão e exploração. Nessa aqui, a gente percebe que, além do conhecimento de si, o conhecimento, o autoconhecimento, né, um encontro consigo, nós temos também, na expansão e exploração, a reflexão sobre relações sociais, né? Existe aí uma ampliação dos horizontes e das possibilidades neste momento. Aí, um encontro consigo, mas também agora um encontro com o outro, e um encontro com o mundo, né? Então, esse momento, a dimensão é a dimensão cidadã, né? Um encontro com o outro e um encontro com o mundo. A Cris também falou um pouquinho disso, quando ela falou do cuidado consigo, cuidado com o outro e cuidado com o mundo, né? Então, esse também essa também é uma das dimensões apresentadas pelo material. E nós temos o planejamento, que o planejamento vai trabalhar um pouquinho com a dimensão profissional, mas a dimensão profissional pensando, né, um encontro com o futuro, né, o encontro com o futuro, o encontro aí eu tenho meu autoconhecimento formado, a dimensão desse autoconhecimento, a questão do conhecer o outro e conhecer o mundo, e aí nesse momento vem a construção de caminhos para a vida, né, para a vida pessoal, para a vida profissional, e também essa ação cidadã. Então, é o encontro com o futuro e o nós com ênfase na dimensão profissional. Então, é aquele
aquele profissional que trabalha de forma, não é só o trabalho, mas ele né, na integralidade, pensando naquilo que ele faz e aquilo que ele faz, como aquilo pode promover uma sociedade, um lugar melhor, cuidar do mundo, cuidar do outro. Então, essas são as 3 dimensões apresentadas pelo projeto de vida. E aí a gente percebe o quanto esse material é rico nesse momento, por isso que aqui nós estamos fazendo um apanhado realmente bem resumido, mas é importante que na escola o professor, né, a equipe, conheça, pesquise, faça uma curadoria sobre esse material para perceber o quanto esse material pode apoiar, identificar, compreender, né, como esse material pode apoiar o trabalho com o componente projeto de vida. Então, nesse momento, talvez, seja importante ter esse material em mãos, fazer realmente uma pesquisa desse material, ver o que nós temos no componente projeto de vida, que se relaciona com aquilo que está nesse material, para perceber o quanto ele pode ser apoio em muitos momentos, né? E fazer o uso dele da melhor forma possível, porque ele é bem rico, tá? Então, pode passar, Catinha, por favor. Então, aqui é aquilo que eu falei um pouquinho, né? Ele vai apresentar a dimensão do autoconhecimento, olha lá, tá vendo? Investigação sobre si mesmo, por meio de vivências, né? Aí são práticas tanto individuais quanto coletivas. Aqui o enfoque está nos sonhos, interesses e motivações dos estudantes, no âmbito individual e na interação com os demais, né? Então, tem sempre o individual, mas junto, mesmo sendo o autoconhecimento acontece aí com a interação também com os outros, né? Com o coletivo. Então, o autoconhecimento deve ser entendido como essa busca contínua, realmente, né? Da compreensão de si mesmo, e o que envolve aprender a aceitar também, a se aceitar. A questão da valorização, né, da valorização, do confiar em si, de se apoiar nas próprias forças e de crescer em situações adversas. Essa é a ideia do autoconhecimento, mais uma vez apresentada aqui para vocês. Pode passar, Catinha, por favor. A próxima, foi a que nós falamos também, que é a dimensão expansão e exploração, né? Então, a necessidade do bem comum, questões relacionadas à coexistência e à atuação coletiva, né? Esse convívio social republicano, e a compreensão de si como parte de um coletivo, isso é importante. Então, tem a compreensão de si como parte de um coletivo e como parte interdependente. Então, perceba que, nesse momento, o conhecimento de si, mas é a compreensão no coletivo, entendendo que faz parte do coletivo. Então, essa é a ideia. Por que nós estamos falando um pouquinho sobre isso desta forma? Para que quando você tiver acesso, quando você estiver com esse material, você já comece a olhar para ele percebendo, né, estas dimensões. Esta a ideia de passar um apanhado para vocês. Pode continuar, Catinha, por favor, próximo slide. Então, aqui, nós temos a dimensão que é o planejamento, né? Então, é a ação no mundo, olha lá, é a ação no mundo, a partir de uma profunda reflexão sobre si mesmo, o outro e o nós, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, nesse momento, essa dimensão trata do planejamento estratégico e cidadão, né? Trata também das necessidades individuais e coletivas, aqui a ideia é que o jovem possa planejar, né, se apoiar, né, em planejamentos, passos presentes e futuros, para orientar a sua caminhada no final do ensino médio e após o seu término, né, o término do ensino médio, que ele leve isso para a vida, tá?
Então, mais uma vez, esse apanhado, né, esse daqui é para que vocês possam olhar para o material e perceber esse movimento. Pode continuar, Catinha, passa o próximo slide, por favor. Agora nós vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, do objeto 2, que é obras por área de conhecimento. As obras que vocês receberam, que são obras por área de conhecimento, né? Essas obras, elas, na verdade, é um conjunto de 6 volumes de livros para os estudantes, né? E elas abordam tanto as competências gerais, como as específicas e as habilidades. Então, as competências gerais, por área, né? As competências específicas e habilidades de cada área do conhecimento. Nesse caso, a gente vai, com exceção de língua inglesa, e na área de linguagens e suas tecnologias. Então, as áreas do conhecimento que estão apresentadas aí para vocês, que linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas, tá? Então, esse material, por área de conhecimento, é composto por esses 6 volumes de livros aí, tá bom? Pode continuar, Kátia, por favor. Aqui nós temos as referências, né? Então, nós estamos finalizando com o tempo ainda, já com o tempo corrido, estamos finalizando a formação, e ficam as referências aqui para vocês. Como nós falamos, né, por conta do tempo, a gente faz uma coisa bem resumida aqui, mas a proposta é que vocês possam pegar este material, conhecer um pouquinho, de repente o professor é novo na escola, não participou da escolha, mas talvez nesse momento a ata possa ajudar a entender, retomar um pouquinho o porquê foram escolhidos tais obras, né, e vocês possam dessa forma trocar um pouquinho, quem estava na escola, passar um pouquinho do porquê foi escolhida aquela obra, enfim, talvez isso possa contribuir aí para que aqueles que estão chegando agora na escola e não entendam, até os professores mais novos que não conheçam um pouquinho, a ideia de fazer esse momento histórico era justamente poder proporcionar àquele professor que é novo entender um pouquinho deste material, entender como acontece, a escolha dele, e agora no particular, né, no micro, lá na escola, as discussões, o movimento que foram feitos para a escolha desse material talvez seja também muito importante para o pessoal que não fez parte da escolha. Então, acho que esse momento seria pertinente para todos aí na escola. Outra coisa que é interessante é realmente trabalhar com a curadoria, né, deste material. Olhar este material, né, com muito carinho, com um olhar muito técnico, e observar de que forma que esse material pode apoiar aí, tanto nos projetos de vida, por exemplo, né, nos integradores, que foram os que a Cris falou, mas observar como pode ajudar o componente projetos de vida, mas também, de repente, para os projetos integradores, pode ser uma contribuição muito bacana para as eletivas. Então, perceber realmente para os itinerários formativos, enfim, então, perceber de que forma é um estudo, esse material que está na escola agora é para um estudo, para conseguir, né, observar, perceber de que forma que ele pode contribuir para as aulas, né? Então, eu acho que é isso, não sei se a Cris ou a Kátia quer falar mais alguma coisa, mas eu me despeço aqui e agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando.